Hare Krishna, vamos lá, leitura do Srimad Bhagavatam. Opa, tem alguma coisa estranha aqui. Caramba, era só que me faltava. O que está acontecendo aqui? Que estranho. Tô entendendo. Deu tilt aqui. Ai, ai. Que estranho. Ai, ai, Krishna Chaitanya. Hum. É, parece que o Instagram hoje não vai ser possível. Muito estranho. A tecnologia, às vezes, ela dá uns. Então vamos lá. Está sem som? Oi, Bi, pelo amor de Deus. Caramba.
Tá sem som? Como assim? Pô, é hoje. Hello, Moto. Ué, som tá bom? Tava sem som. É, o Instagram aqui tá meio estranho. E assim, em cima da hora, quando dá esses pânicos, assim, fica complicado de. Vamos ver, acho que agora vai. Agora foi. Consegui acionar o Instagram. Então vamos lá. Então o som tá bom aí? O Paramahansa. Ah, tá. Ok. Ok, então vamos nessa. Caramba. Jayorada Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalava Girivaradari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Jamuna Tira Manachari Jayorada Madhava Gunda Bihari Jayorada Madhava Gunda Bihari Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Vrajajanaranjana Yashodanandana Vrajajanaranjana Jamuna Tiravanachari Jamuna Tiravanachari Nama Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Junavadi Pachacha Deshatarine Vajashri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasa de Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Nitai Gaura Haribo 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 Nitai Gaura Haribo Nitai Gaura Haribo
Radha Ki Jaya, Haribo, Gora Premanandi, todas as glórias devotos reunidos, Hare Krishna, todas as glórias devotos reunidos, Hare Krishna, todas as glórias devotos reunidos, Hare Krishna, todas as glórias, Shri Shri Guru Goranga, Namo Vishnu Padaya Krishna, Prestai Botale Srimati Ridananda Goswami Tinamine, Namo Vishnu Padaya Krishna, Prestai Botale Srimati Bhaktivedanta Swami Tinamine, Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavari Paschata Deshatarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamitam Uttamasloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishayasaya Lokasya Dhamnyam Swastyayanam Maha Krishne Swadamopagate Dharmam Gyanadivi Saha Kalo Nasta Drishamesha Puranarko Dunoditaha. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana, a Nara Narararishi, o ser humano mais elevado, o ser humano supremo. A mãe Saraswati, a deusa da sabedoria e das artes, a Srila Vyasadeva, o autor e organizador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o seu propagador. Este Srimad Bhagavatam, compilado pelo grande sábio Vyasadeva, a encarnação de Deus, é a encarnação literária de Deus. Ele se destina ao bem último de todos os seres vivos. Ele é completamente bem-sucedido, plenamente bem-aventurado e todo completo. Este Srimad Bhagavatam é brilhante como o sol e surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para a sua morada, acompanhado pela religião, pelo conhecimento e etc. As pessoas que perderam a sua visão devido à densa escuridão da ignorância da era de Kali iluminar-se-ão com este Purana. Feito as devidas reverências, então vamos à leitura do Srimad Bhagavatam. Sejam todos bem-vindos. Anabela entrou assim, né, ali na vanguarda. Sérgio Azevedo, Otávio Daniel, Paramahansa, Mahaprabhu Kripa, Fernando Araújo, Mestre Paravyoma Prabhu. É isso aí. Então nós temos aqui algumas personalidades que vão me ajudar, como Paravyoma Prabhu, como Mahaprabhu Kripa, Paramahansa Prabhu, são os veteranos da ciência da consciência de Krishna. Então nós temos aqui no Instagram Elenzin Edunader Hare Krishna, Keshav Das Sargal e Luz Caspereira. Então vamos lá. O pessoal do Instagram hoje está preguiçoso. Então, verso 55, capítulo 21, conversa entre Manu e Kardama, que foi muito pouca a conversa que eles tiveram. Verso 55.
Adharmaischa samedheta lolupai Vyankushai nribhi Shayanetwai lokoyam Dastyugrasto vinankshyati. Adharmaha, injustiça, cha, e. Samedheta, floresceria. Lolupaihi, simplesmente ansiando por dinheiro. Vyankushaihi, descontrolados. Nribihi, por homens. Shayanetwai, quando te deitares para descansar. Lokaha, mundo. Ayam, este. Dasyu, pelos canalhas. Grastaha, atacado. Vinankshyati, perecerá. Tradução: se parasses de preocupar-te com a situação mundial, a injustiça floresceria, pois os homens que anseiam somente por dinheiro não encontrariam oposição. Esses canalhas atacariam e o mundo pereceria. Interessante. Interessante. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Como atualmente a divisão científica de 4 varnas e 4 ashramas está extinguindo-se, o mundo inteiro está sendo governado por homens indesejáveis que não são experimentados em religião, política ou ordem social, e está numa condição muito deplorável. Que não são experimentados em religião, política ou ordem social, e está numa condição muito deplorável. A gente pode observar, né, quantos esforços, assim, volumes e volumes, né, de obras de grandes pensadores da humanidade, né? Ademas Alves, Hare Krishna, seja bem-vindo. Grandes pensadores, né? Assim, volumes e volumes, buscando soluções para a problemática da sociedade, tá? Volumes e volumes de grandes pensadores para solucionar a problemática da sociedade, tá? E não, assim, né, não há assim, o menor resultado positivo. É impressionante, né? Chega a ser frustrante, né, para essa classe, né, de homens, né, que assim ardentemente, né, investem toda a sua energia, todo o seu cérebro, em volumes e volumes de livros para solucionar, né, a problemática, os conflitos na sociedade humana, né? E isso já há alguns, sim, muitos séculos, né? Isso vem acontecendo, né? Já há alguns séculos. E não há o menor resultado positivo, porque, né, os seres humanos, o ser humano, né, como um grande filósofo, pensador, amigo meu, Walter, que Deus o receba adequadamente, na época eu estava fazendo Sankirtana, que eu era um brahmachari, um estudante celibatário, um mongezinho, né? Então eu estava ali na Rio Branco, fazendo meu Sankirtana, durante muito tempo, né?
eu marquei território ali na Rio Branco, não, não ia falar besteira. Tá? Marquei território e então como, quer dizer, fiz muitos amigos ali, fiz muitos amigos, né? Devido dia após dia, todos os dias eu estava ali, né? Todos os dias, de roupa açafroada, né? A cabeça bem raspadinha, tílaca, né? Tílaca na testa e no corpo todo. Então, todo dia eu estava ali, vendendo os livros, né? Na Rio Branco, ali no edifício central da Rio Branco, no edifício central, na Carioca. Então, eu fiz muitos amigos. Um deles foi um filósofo, né? Walter. E a gente conversava muito, né? A gente conversava muito, assim, né? Filósofo gosta de especular, né? Gosta de elucubrar, gosta de resolver, né, assim, né, a problemática do mundo ali na cabeça dele, ali, ó, né? Viaja o mundo inteiro, não, porque vai melhorar. Mas o Walter é um pensador diferenciado, porque ele não falou que ia melhorar, né? Ele falou assim, eu cheguei à conclusão, ele falou, eu não cheguei a essa conclusão sozinho, outros filósofos também chegaram a essa conclusão, filósofos, né, modernos e contemporâneos, que o ser humano, enquanto ser humano, é um projeto falido. É um projeto falido. Que o projeto ser humano estava falido, estava, né, degradado. Ele falou assim, o ser humano está muito degradado, o ser humano ele se degrada ao invés de ele se elevar. Não, ele está marchando rumo à degradação, à perversão. Então, o projeto ser humano, né, é um fracasso. Apesar de todos os esforços, volumes e volumes de livros, né, e de falação, né, dos grandes pensadores, né, filósofos, sociólogos, antropólogos, psicólogos, pedagogos. Ainda assim, não vemos o menor resultado positivo. A Kali Yuga é muito poderosa, né? É muito poderosa. Então, como aqui Prabhupada está colocando, né? Eu vou ler de novo. Como atualmente a divisão científica de 4 varnas e 4 ashramas está extinguindo-se, o mundo inteiro está sendo governado por homens indesejáveis que não são experimentados em religião. Essa frase é interessante. Que não são experimentados em religião, política e ordem social. E está numa condição muito deplorável. Como, né, meu amigo Walter, filósofo Walter, né, colocou, né, afirmou, né, que o projeto humano é deplorável devido a degradação. Ele falou assim, né, a moral humana, né, está em processo progressivo, né, de degradação. A moral, o ser humano está perdendo a moral e a ética. Tá? Isso é Kali Yuga. Uma era de ferro, uma era de desavenças, hipocrisias, de enganadores. Né? Sim, uma época difícil. Né? E isso não são só expressões abstratas, não. Todo mundo está sentindo isso na pele, no seu dia a dia. Né? Isso é bem prático, objetivo. Né? Essa é uma declaração assim, absolutamente pragmática. Né? Tem uma abstração aqui, todo mundo está sentindo isso no seu cotidiano. Né? Enganação, exploração, né?
imoralidade, perversão, criminalidade, né? Os altos escalões, né? Assim, mostrando péssimos exemplos, né? Os altos escalões da sociedade. Então, por quê? Porque a divisão científica dos 4 Varnas e 4 Ashramas está extinguindo. E por que científica? Porque ela é natural. Porque ela foi criada por Deus, assim como nós, como os animais, as plantas, né? Os biomas, o ecossistema, né? A atmosfera, a estratosfera, né? O sistema, as galáxias. Assim como tudo foi criado por Deus e tudo isso é natural, né? Os oceanos, os lagos, rios, montanhas, os alimentos, né? A fauna, a flora, tudo é natural, não é? Porque foi criado por Deus. O sistema de 4 Varnas e 4 ashramas, as 4 ordens de ocupação, de trabalho, Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra, as 4 ordens espirituais, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, Sannyasi, é um sistema natural, por isso é científico, porque foi criado por Deus. Não é uma teoria, é uma lei. Isso se encontra, esses varnas, essas divisões, elas estão presentes em qualquer nicho de sociedade, de cultura, civilização. Qualquer aldeiazinha isolada, você vai perceber a presença dessas divisões. Isso é natural, porque isso já vem com o Guna Karma. Não tem como, não tem como negar isso, né? Porque isso já vem no Guna Karma, quando o indivíduo nasce, o ser humano nasce, né? Ele nasce já sob como se diz, a influência de Guna Karma. Então, Guna Karma, né? Ele vai, as suas ações vêm acompanhado com determinadas qualidades, com determinadas tendências, com determinadas vocações, inclinações, potencialidades. Guna Karma. Isso é natural. Varna e Ashrama. Mas como isso está sendo negligenciado, que é uma forçação de barra, negligenciar o sistema de Varna e Ashrama é uma forçação de barra, é artificial. É artificial. Né? Assim, é uma agressão ao ser humano e à sociedade. Então isso cria muitos transtornos em pequena, média e larga escala. Muitos transtornos. Né? E isso vai num efeito dominó, em cascata. Né? Numa progressão geométrica. E a sociedade fica por conta de Kali Yuga, desavenças, hipocrisias, né? Dissensões, discórdias, enganação, exploração, imoralidade, perversão. Ou seja, né, é uma sessão de horror, terror. É um terrorismo que nós estamos vivendo. Kali Yuga. Assim, na instituição de 4 Varnas e 4 Ashramas, há princípios regulares
de treinamento para as diferentes classes de homens. Na instituição de 4 varnas e ashramas, há princípios regulares de treinamento para as diferentes classes de homens. Então, o que acontece? A figura do mestre, do guru, é assim, determinante. Determinante. O mestre, ele tem o talento, a habilidade de intensificar aquele guna karma, aquela vocação, aquela tendência, aquela inclinação, né? Ele potencializa essas qualidades, né? Que já vem pelo próprio nascimento da pessoa. Ele observa, ele vê, ele percebe, né, através de vários indicadores, a fala, a própria a estrutura física, anatômica, fisiológica, a fala, as inclinações psicológicas, né? a conduta, né? As atitudes. Existem vários indicadores no indivíduo, na criança, né? Que o mestre vai observando. Ele vai observando. Né? Quando ele então completa, quando a leitura, toda a leitura, ela né? Quando ele completa essa leitura, aí ele se certifica, então ele começa a treinar. Ele treina. Há princípios reguladores que treinam o indivíduo para que ele possa exercer, né, essa potencialidade no seu mais alto grau. Isso é uma ciência. E quando o indivíduo treinado pelo guru, pelo mestre, o mestre espiritual, ele então se qualifica para ser um cidadão, né, digno, né, uma pessoa completamente proativa, né, positiva, do bem, progressivo, né, uma pessoa que tem compaixão, misericórdia, sabedoria, né? Não precisa ser um erudito, não, um acadêmico, não. Mas uma pessoa que tem sabedoria, ela está situada no Dharma, ela cultiva, tá? Os bons valores progressivos da vida, mesmo um Shudra. Mas até o Shudra também está dentro do sistema de treinamento. Ele está dentro desse programa educacional do Varnashrama Dharma. E assim a sociedade, né, de indivíduos que foram devidamente, né, treinados e disciplinados pelo mestre espiritual, pelo guru, tá? Então nós temos uma sociedade harmônica, um corpo social saudável, completo, cabeça, membros, corpo, tronco, né? Tudo em seus devidos lugares, cooperando, né? Cooperando entre si. Ao passo que, e ao contrário, que hoje nós vemos o quê? Hoje nós assistimos, né, e vivenciamos na pele um corpo social esquartejado, né? As pernas e o estômago querendo ocupar o lugar da cabeça.
né? As pernas, o estômago, os braços, todo mundo querendo ocupar a posição da cabeça. Como é isso? Agora as minhas mãos, meu estômago, minhas pernas, né? Eles agora resolveram ocupar a posição da minha cabeça. Olha a loucura. Imagina. Mas é isso que está acontecendo hoje. Nós estamos presenciando esse cenário, esse quadro, né, patológico de uma sociedade esquartejada, sem cabeça. Complicado, muito complicado, né? Por quê? Porque as 4 divisões de Varna e as 4 divisões de Ashrama, né, não estão sendo respeitadas. Então, né, as instruções e as instruções de Krishna, de Deus, as determinações, os desígnios de Deus não estão sendo respeitados. Isso é muito grave, isso é muito perigoso, isso é muito grave. Não respeitar as leis de Deus, né, é uma sentença de morte. Nós vivemos o quê? Vivemos uma vida de zumbis, porque não usufruímos, né, a plenitude de nossas potencialidades. Nós vivemos uma sociedade de zumbis, uma sociedade, né, assim, doente, enferma. E tudo dá errado. Tudo dá errado. Impressionante. Por quê? Porque tiraram Deus do centro. Tirando Deus do centro, tira-se também o seu representante, o mestre espiritual. E aí, Varna Sanskara, progênie indesejável. Progênie indesejável. Aí tem um monte de pestinhas, né? Nascendo, né? E proliferando na sociedade. Pestinhas, progênie indesejável, que só criam perturbação no corpo social. Um corpo social, né, desnutrido, padecendo. E os sociólogos, os antropólogos, né, sim, suando a camisa para encontrar, né, soluções, encontrar a causa do caos e propor, né, os instrumentos de apaziguamento, de harmonização social. Mas eles querem encontrar essa causa, né, externamente, com fórmulas materiais. Mas como o grande mestre, aí novamente, né, a figura determinante do mestre, nosso grande mestre, nosso grão-mestre, né, Jagadguru, Srila Prabhupada, disse, nos orientou, problemas materiais, soluções espirituais. Vida simples, pensamento elevado. Mas nós queremos complicar, porque já somos complicados. Um indivíduo que não se perturba, não perturba ninguém. E como hoje vivemos uma sociedade perturbada, é porque estão todos perturbados. Assim como na era moderna, há necessidade de engenheiros, médicos e eletricistas, e eles são devidamente treinados em diferentes instituições científicas. Da mesma forma,
Nos tempos antigos, as ordens sociais superiores, a saber, a classe inteligente, os brahmanas, a classe governante, os kshatriyas, e a classe mercantil, os vaishyas, eram devidamente treinados. A Bhagavad Gita descreve os deveres dos brahmanas, kshatriyas, vaishyas e shudras. Quando não há semelhante treinamento, as pessoas simplesmente alegam que por terem nascido em famílias de brahmanas, kshatriyas, são automaticamente brahmanas ou kshatriyas, muito embora executem os deveres de shudras. Quer dizer, né, houve o quê? Houve uma deturpação, uma corrupção, né, do sistema védico, né, de Varnashrama Dharma, né, que é um sistema de divisões de trabalhos e cultura espiritual, né? Assim, sob a chancela do Dharma, que é a lei divina. Então, negligenciando esse sistema, interrompendo, né, esse fluxo, então há uma inversão de valores. Então, aqueles que nascem, né, em famílias nas assim chamadas famílias de brahmanas e kshatriyas que já estão corrompidas, né? Por quê? Porque se elas não estivessem corrompidas, tá, essas pessoas que nasceram dessas famílias, tá, elas já estariam sendo bem direcionadas, né, e suas boas qualidades estariam sendo trabalhadas. Por quê? Porque também existe uma ciência na cultura védica, né, em que havia o cruzamento de seres humanos da mesma índole para trazer bons filhos. Então, né, pessoas, né, com a mesma disposição psíquica, né, de mesma índole, com a mesma, o mesmo status qualitativo, que se uniam em matrimônio, dando origem a filhos de boa índole também. Tá? Isso é uma ciência. Então, ou seja, não havia misturas incompatíveis, raça bassa, de seres humanos. Mas também essa ciência se perdeu. Então, os grandes sábios, santos e yogis, né, uma porção dessas pessoas, esses seres humanos, né, após aperfeiçoarem suas vidas, eles então, né, casavam e geravam bons filhos.
Mas antes de gerarem bons filhos, eles aperfeiçoavam suas vidas, assim como Kardama Muni e Devahuti, né? Que aperfeiçoaram suas vidas. Kardama Muni se tornou um Mahayogi e Devahuti se tornou uma Yoga Lakshana. Yoga Lakshana. O que significa isso? Devahuti se tornou uma Yoga Lakshana, né? Ou seja, uma Yogini Lakshani. Ela significa que ela se tornou, né, perfeita, ela dominou todas as perfeições místicas do yoga. Então, né, Kardama Muni, quando ele, após sua meditação, então ele recebeu o Darshana, a presença pessoal da Suprema Personalidade de Deus, Narayana, Vishnu. E ele orou ao Senhor Vishnu, né, que ele reconheceu que não é assim, que não é correto, que não é desejável, ou que não é recomendável, né, pedir bens materiais a Krishna, né, conquistas materiais. Ele reconheceu isso em sua oração, mas também ele reconheceu que ele não estava nesse nível e ele pediu, né, uma esposa com a mesma mesmo grau, com o mesmo status, a mesma índole, com a mesma disposição que a dele, em termos de caráter, cultura, né, avanço espiritual, enfim, né? E aí então Krishna satisfez o desejo dele. É uma história longa, mas enfim, né? Eu vou continuar aqui a Bhagavad Gita dá. Quando não há semelhante treinamento, as pessoas simplesmente alegam que por terem nascidos em famílias de brahmanas e kshatriyas, são automaticamente brahmanas ou kshatriyas, muito embora executem os deveres de shudras. Então há uma contradição, né? Há uma contradição dos ensinamentos dos Shastras Védicos em relação ao sistema de Varna e Ashrama, do Varnashrama Dharma. Essas indevidas reivindicações ao direito de ser um homem de classe superior transformam o científico sistema de ordens sociais num sistema de castas. Então está explicado, né? As pessoas elas assim não entendem, né, quando a gente fala dessas divisões, né, de 4 varnas e 4 ashramas, elas né, já levam para esse lado de castas, né? Mas aí há uma diferença. Castas é uma reivindicação artificial, não é nem uma reivindicação, né? É uma usurpação desse sistema. As pessoas, elas, como eu posso dizer, elas exigem artificialmente um status de Brahmana e Kshatriya, né? Sem nenhum treinamento, só porque elas nasceram nas assim chamadas famílias de Brahmana e Kshatriya, que já estão corrompidos também, né? De tal modo, agora a sociedade está em caos, não havendo nem paz, nem prosperidade. Porque prosperidade, né? Prosperidade não é ter muito dinheiro, não. Né? Porque as pessoas têm muito dinheiro, mas vivem uma vida miserável. Então isso não é prosperidade. Vive uma vida miserável, né? Cheia de problemas psicológicos, emocionais,
desnutrido, come muito, tem muito dinheiro, né? Aí come, aí tem assim né, é, um amplo, né, uma ampla oportunidade de consumo, mas come besteira. Aí passa mal. Quer dizer, é uma vida miserável. O cara tem dinheiro, come muito, come o que ele quiser, né? Come o que ele quer. E passa mal, como é que é isso? Isso é prosperidade? Passa mal, né? Vive com uma mente perturbada. Isso é prosperidade? Hã? Tem muito dinheiro, mas e aí? Elon Musk, será o quê? Né? Perturbado, cheio de ansiedade, com medo de perder a fortuna, né? Inseguro. Isso é prosperidade? Cadê? Onde eu parei? De tal modo. Tá, tá. Afirma-se claramente nesta passagem que, não havendo a vigilância de um rei forte, homens desqualificados e impiedosos reivindicarão determinado status na sociedade, o que fará com que pereça a ordem social. Então, né, democracia, né, ela deu também espaço, né, esse espaço democrático, né, também deu espaço para os inescrupulosos, né, os aproveitadores, que ocupam posições de liderança entre aspas, tá? Mas que não favorecem a sociedade, os cidadãos, né? Sugam, exploram, saqueiam os cidadãos. Então são Shudras, né? Ou talvez abaixo de Shudras, né? Assim, as pessoas manifestam mais características abaixo de Shudras do que Shudra. O Shudra ainda é melhor, né? Então são pessoas que manifestam, né, um caráter demoníaco, Yávanas, Mileixas, né? Exploram, saqueiam os cidadãos, não favorecem. As pessoas eles não têm nenhum treinamento. Então, né, a democracia também é um espaço para os inescrupulosos. Tá? E na época da monarquia védica, os monarcas, né, que estavam assim situados no Dharma, que defendiam o Dharma, né, os cidadãos, a sociedade, né, era muito mais feliz. Então é isso o que eu tenho a dizer. Vou ler de novo o verso. Se parasses de preocupar-te com a situação mundial, a injustiça floresceria, pois os homens que anseiam somente por dinheiro não encontrariam oposição. Esses canalhas atacariam e o mundo pereceria. Isso foi escrito há 5.000 anos atrás. Né? 5.000 anos atrás. 5.000 anos. Né? Então, vejam só, não tinha Google, não tinha internet. Não? E o que tinha, sim, o Google, a internet, tá? Era a mente do sábio.
O sábio já tinha essa tecnologia desenvolvida, né, por força de suas práticas do yoga. Então ele já tinha essa percepção, esse alcance cognitivo, né? E pelos indicadores contemporâneos, eles já podiam traçar um perfil, né? Um perfil para onde a sociedade estava se dirigindo, caminhando. E aí escreveram, aí que nós temos aqui, ó, uma informação, né, como é que podemos dizer, que retrata com precisão, né, os acontecimentos atuais. Então, abrimos aqui para perguntas e comentários. Fiquem à vontade. A conversa mesmo prosseguirá no próximo capítulo. Aqui é o professor Paravioma, Prabhu, está dizendo que a conversa entre Mano e Kardama prosseguirá no próximo capítulo. Nesse capítulo 21, Kardama Muni só faz umas considerações glorificando o Mano e sua posição diferenciada. Otávio Daniel. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 8, 128. Não, abre aspas. Não importa se alguém é um vipra, estudioso, erudito na sabedoria védica, ou nasceu em família inferior, ou está na ordem de vida renunciada. Se ele é mestre na ciência de Krishna, é um mestre espiritual perfeito e genuíno. Que bhave prak banyasi shudrakene naya Jai Krishna Tatuaveta Sei Guru Raya. Exatamente isso. Chaitanya Charitamrita 8, 128. ISKCON Rio de Janeiro, Paravioma Prabhu. Não há nenhum treinamento neste sentido. É lamentável, né? Nenhum treinamento. Tá? A Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, ISKCON, né? Ela já iniciou. A ISKCON é uma escola, né, predominantemente bramínica. Tá? Então, a ISKCON, Srila Prabhupada, iniciou um treinamento de brahmanas. É claro que nem todos vão manifestar, né, esse potencial bramínico, mas também temos, né, uma porção significativa que vão aflorar as qualidades bramínicas, né, e com isso vamos formando uma classe inteligente, que é a cabeça da sociedade, que a sociedade está precisando de que a sociedade está sem cabeça, né? Hoje em dia. Fernando Araújo da Silva. Seguindo esse pensamento, vida simples e pensamento elevado, o correto seria, então, morar na zona rural. O correto seria, então, morar na zona rural, vivendo do que se planta e criando vacas. Isso é moda bondade, Sattva-guna. Sattva-guna. Assim, ó, porque veja só, o mundo material é muito complicado, né? Quanto mais se investe em indústria, fábricas, tecnologia, mais nos enredamos, mais confusa, mais conturbada se torna. O que acontece? Né? Mudou diametralmente a estrutura da sociedade, né? O modo de vida do ser humano. O ser humano, né, ele é rural, ele é campestre. Cada família tem o seu pedaço de terra. Então, né,
o alimento é um alimento sem aditivos químicos. É um alimento puro, sem inflação, sem superfaturamento, sem alimento estocado, sem energia, sem prana. Não, é um alimento fresco, com energia vital, com prana, sem superfaturamento, sem inflação, sem dependência, né? Sem dependência do poder público. Então, cada família, né, tem a sua cota de autonomia no que diz respeito como é que se diz? As necessidades básicas. Pois isso traz muito mais paz de espírito. Cada um com sua porção de terra, com suas vaquinhas, seus boizinhos, que são seus pets. Né? E aí nós temos ali, né, um líder do Estado, da sociedade, um monarca. Monarca significa o representante de todos. E o Dharma sendo respeitado. Aí todo mundo fica horrorizado, mas imagina, nós vamos voltar, né, para a Idade das Pedras. Tá? E aí, vocês estão felizes? As pessoas estão cheias de neurose, cheias de paranoia. Né? Os consultórios psiquiátricos estão cheios. Os hospitais estão cheios. Cadê a felicidade? Cadê a tão prometida felicidade, né, do capitalismo? As pessoas trabalham que nem asnos. Começa cedo, termina à tarde. Chega em casa assim, cansado. Aí bate um prato feito. Toma um banho que já tá suado. Né? Tá suado. Aí toma um banho, bate um prato feito, liga a televisão, dorme. Isso é felicidade. Tecnologia, né? Fábricas, indústria, tecnologia. E cadê a felicidade? Cadê a paz de espírito? Nós vamos voltar para o Dia das Pedras. Pare e pense um pouco. A vida do campo é Sattva-guna. Mas aí isso é um tema é um tema rico, complexo, né? Não dá, isso aí é um tema para um seminário. Não dá para se falar muita coisa aqui. Para um seminário. Isco Rio foi escrito há 5 anos, mas foi falado por Kardama Muni no início da criação universal. Isso aí é um dado. Exatamente. Foi escrito há 5.000 anos, mas foi falado por Kardama Muni no início da criação. Sábio, né? Assim, já tinha essa percepção. Kardama Muni, no início da criação, hein? Olha só, né? Para você ver. Modo da bondade, Sattva-guna. Tá? Então, se a sociedade ela está estruturada, né, num modelo, numa configuração, né, campestre, agreste, tá? Então as pessoas elas podem investir mais em pensamento elevado, vida simples, pensamento elevado. Com isso, elas vão praticar mais os princípios do yoga e elas vão desenvolver, né, um nível de consciência, assim como Kardama Muni desenvolveu. Então é isso. Então, muito obrigado a todos. Ademas Alves, Hare Krishna. JHQ 16, Madana Mohana, Márcio Claro, Hare Krishna. Ademas, muito boa explanação, muito obrigado, Ademas. Encontrei você várias vezes no centro da cidade, fazendo Sankirtana, né? É isso aí. Ademas é das antigas, hein? Mahaprabhu Kripa, obrigado pela aula. Jai, Prabhuji, reverências. É isso aí, Ademas, estamos juntos. Deva Das Bal, vidas continuadas.
Dr. Alexandre Cunha. Ademas, o ser humano sem religião. Peraí, o ser humano sem religião. Você deve estar perguntando, né? Funciona? Funciona para o caos. Porque religião também significa leis de Deus, significa Dharma, né? E Dharma significa, né, ordem cósmica, dever, leis, justiça, e vai por aí afora. Tá? Leis de Deus. Então, sem religião, o funcionamento do ser humano fica caótico. Fica caótico. Prala Martins, Natasha Colosso, Helena, Suado Produções, Kiure, Futurinal, Gabida Dula, Kiure, capítulo 21, verso 55. Não existe cabeça, por quê? Porque tudo foi falado. Porque já demos assim os detalhes, né? Porque nós não temos a classe inteligente, tá? E por que não temos a classe de inteligente na sociedade, os brahmanas? Porque o sistema de Varnashrama Dharma, né, não está sendo respeitado, né? Que é nesse sistema de Varnashrama Dharma, né, onde se treina as classes superiores. Tá? E nessas classes superiores nós temos aí os brahmanas, que é a classe inteligente que guia, que é a cabeça da sociedade, que ilumina a sociedade. Então hoje nós temos um corpo social esquartejado. É muito sério isso. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Tá? É uma situação assim muito delicada, assim, muito. Né? Imagina, a sociedade não tem cabeça. É impressionante isso. Olha a sociedade. O caos, tá tudo sem pé, sem cabeça. Como a Tia Deva, né, estava dizendo, né? Realmente está fora de controle. Está fora de controle. Porque vivemos Kali Yuga. Faz sentido? Sim, faz sentido. Porque vivemos em Kali Yuga, né? E Kali Yuga é tudo sem pé, sem cabeça, né? É inversão de valores. É isso aí, Kali Yuga. Era das desavenças, hipocrisias. Jorge Esquilo, Nilan Cabra. Ademas Alves. Vejo que depois das tecnologias o mundo está sem amor. Ficou muito impessoal, né? As relações. Né? O impessoalismo impera. Lana Kides. Curie. Não, é verso 55. Verso 55. Ok, muito obrigado a todos. 21:55. Não é 51, 55. Todas as glórias, Shila Prabhupada. Jaya.